Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está se preparando para prestar o Enem. Você deve estar estudando também as provas anteriores e aí se depara com uma questão como esta que caiu no Enem 2023, misturando questão histórica, social, filosófica. O texto diz o seguinte para a gente, que havia muito tempo a Europa desfrutava os benefícios da vacina e arrancava à morte milhares de inocentes, condenados a serem vítimas do terrível flagelo das bexigas. Quer dizer que a Europa conhecia a vacina e, mesmo assim, o governo de Portugal nunca se lembrava de transmitir ao Brasil a mais útil descoberta humana. Quer dizer que os caras já conheciam vacina, sabiam que isso podia salvar pessoas, mas não estavam nem aí para nós aqui no Brasil. Continuando o texto, quando, aliás, nenhum país mais do que ele carecia deste salutar invento, ou se atendesse às vantagens da população, ou ao perdimento de imensas somas na mortalidade contínua de escravos, que este flagelo devorava. O certo é que, mais ocupado de seu ouro do que seus habitantes, Portugal, como em outros muitos casos, esperou que o Brasil, por seu próprio impulso, remediasse a este mal. Portugal, então, está esperando que nós, aqui no Brasil, conseguíssemos superar as doenças enquanto ele explora a população, alimenta a mão de obra escrava, arranca os recursos naturais dessas terras, joga as pessoas na doença, na miséria e nem sequer para dar uma vacina, que, de acordo com aquele texto, era um dos maiores bens que a humanidade já conseguiu desenvolver. Pois é isso que foi o nosso sistema colonial. E aí vem essa ideia de meritocracia, né? Ah, cada um tem que merecer pelo seu próprio mérito. Aí o Brasil que mereça, né? Os caras estão sacaneando, explorando a gente tem que merecer a vacina. Sacanagem isso, né? Bom, voltando pro nosso texto, vamos pro enunciado a partir daí. Escrito em 1828, o texto expressa a seguinte ideia de origem iluminista. E aqui temos um ponto bem filosófico, então. As ideias iluministas estão presentes, de alguma forma, nesse texto. E a gente vai ter que encontrar elas nessas 5 alternativas que aparecerão aqui do lado para a gente analisar juntos. Alternativa A. Qual que é, então, essa ideia iluminista? As leis observáveis regem o mundo material. Que lei observável está sendo regida no mundo material nesse texto aqui? Por acaso, falar da vacina ou da exploração de ouro é algo do mundo material que a física ou a química vai estudar? Não. É uma relação política que existe aqui. Por isso não pode ser alternativa A. Alternativa B. O monarca racional promove a sociedade justa. Um monarca que arranca os recursos de um povo e joga esse povo à morte, está sendo justo? Acho que não é a alternativa B, então. Alternativa C. O direito natural justifica a liberdade dos homens. É interessante o item C. Existe aí um direito da natureza que nos deixam livres. Pois é. Porém, o texto não está falando da liberdade de pessoas, não está falando da liberdade do Brasil em relação a Portugal. Está falando de salvar vidas. E aqui a liberdade, ela até confundida com abandono, né? Larga os brasileiros livres para morrerem lá naquelas terras, né? Isso não é exatamente uma liberdade, é um abandono. Item D. A produção da terra garante a riqueza das nações. Claro que garante a riqueza da nação no singular aqui, né? Da nação portuguesa. Portugal e, através de Portugal, a Inglaterra também, conseguiram se enriquecer com o nosso ouro. E isso não está trazendo riqueza para o Brasil, não. Trouxe miséria para o Brasil. Item E, a responsabilidade dos governantes assegura a saúde. Isso faz todo sentido. A alternativa E está exata. Cabe ao governante assegurar a saúde. Portugal tomou a seguinte postura: não precisa de vacina. Para que vacina? Vai lá, o povo brasileiro que se vire. Esse povo aí que aprenda a sobreviver por conta própria. Não vou dar vacina para ninguém. Essa postura de negar a vacina causou muito mal para o Brasil e a gente está vendo que isso tem origem histórica, mas ecoa até o século XXI.